Olá, meus nobres, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nossa aulinha de hoje, aulas remotas 13, número 13, certo? É uma aula com um conteúdo bem específico, bem interessante. Você, sétimo ano A e sétimo ano C, do CMAS, Aiquara, Bahia, Brasil. Vamos lá? Nós, na aula passada, foi uma aula conjunta, fizemos uma leitura deste texto, discutindo, relembrando, rememorando, revisando o pente, ou seja, os elementos narrativos. Eu não vou resgatar essa informação hoje, não. Pode assistir nossa aula anterior no nosso canal Gramática Nobre. Mas uma leitura sempre bem-vinda em qualquer matéria, sobretudo em língua portuguesa. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se, irritada. Ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Você vê que o texto é bem intrigante, é um texto narrativo, e mostra um relacionamento familiar com alguns problemas de postura, digamos assim. A avó visita e vê a filha batendo aí na criança, então mostra um tumulto, mas fala também de perdão, fala de compreensão, fala de N valores que são interessantes. E aí no final ele fala assim, o culpado era o nó. Esse nó aí pode ter o sentido literal, que é um nó, né, de alguma coisa, ou um nó, os problemas que a gente tem, que a gente não resolve, não desata os nós. Mas vamos lá, a leitura foi feita, a reflexão também, mas vamos à gramática e conteúdo de hoje. Assuntos de hoje, 1 e 2, conectivos e preposição. O item 3, palavras com X e com CH, próxima aula. Então já pega aí a visão da próxima aula. Meus nobres, vamos a uma leitura e uma compreensão breve desse momento aqui. Vejam que tortura, o texto não está articulado, não usa elementos de coesão. Vamos fazer isso de forma aqui dinâmica. Como assim dinâmica? O texto está conectado, mas eu vou ler 2 vezes, na primeira vez sem os conectivos. O aluno foi aprovado, é primo de João. Mãe foi professora daquela menina, roubava livros. Eram caríssimos e foram compradas numa loja. Havia muitos enfeites. As pessoas perguntaram a localização da loja, não souberam responder. Você pode me perguntar, Roberlan, os termos que você não leu, que, cuja, que, os quais, onde e a quem, fazem muita falta ao texto? Vocês vão notar pela leitura que não tanto, mas num texto formal, num texto correto, num texto para uma prova, para um teste, para uma atividade, para preencher um documento, o uso dos conectivos fazem falta, sim, se não forem, no caso, utilizados. Ou se forem utilizados inadequadamente, também. Vamos dar uma dica aqui importante, que a palavra que é chamado pronome relativo universal. Como assim? Masculino, feminino, plural, singular, ele combina. O aluno que foi aprovado. Então, o que se refere a o aluno. Menina que roubava livros. Quem roubava livros? Menina. Então, o que se refere a menina. Você vê que se referiu ao aluno e que se referiu também à menina. Então, é um termo que é universal. Cuja mãe, se fosse pai, cujo pai. Livros os quais, se fossem canetas, as quais. Então, a concordância com os outros termos se faz de maneira obrigatória, que ele é invariável. A palavra também onde, quando se refere a lugar fixo, numa loja onde, tá vendo? Lugar fixo é a loja. As pessoas a quem perguntaram, por que a quem?
porque quem pergunta, pergunta algo a alguém. Então, a palavra quem aí recebe a preposição a. Ok? Então, vimos aqui um pouquinho de conectivos. Mas ainda, o próximo assunto, ainda são conectivos, porque as preposições são termos conectores. Preposição é uma classe gramatical muito rica, tem as essenciais e as acidentais. Foquem neste momento nas essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, de, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Preposições essenciais, ou seja, sempre são preposições. E o que é uma preposição? Palavra invariável que liga dois outros termos, ou duas outras palavras, estabelecendo coesão, coerência e também dependência. Acidentais, só para dar uma ideia, conforme, segundo, consoante, como, afora, mediante e durante. Mas essas podem acontecer como preposição ou não. Vamos focar naquelas que são sempre preposições. Uma coisa importante nas preposições é perceber justamente a semântica, o significado. Vamos para as frases. Olha, modo. Comer um bife a cavalo. É o modo do preparo do bife. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Então, esse em está numa relação de preço. Atirou-se sobre o herói. Sobre é a posição ou direção. Companhia. Foram viajar com os amigos. Com, aí, é acompanhado, final de semana, com os amigos, Ilhéus. Instrumento. Martelada ou martelava com o ferro. Então, o instrumento aí das marteladas foi o ferro. Então, o com está no contexto de instrumento. Essa listinha eu não vou ler, deixa vocês olharem aí na tela um pouquinho, tirarem um print, pararem a gravação, anotarem. Tem mais sequência de significados e exemplos com preposições. Eu vou ler apenas um. Matéria. Urso de pelúcia. Quer dizer que pelúcia é o material que foi usado para fazer o urso. E a preposição de está ligando os dois termos, está no sentido de matéria. Agora, uma coisa importante a se dizer é o seguinte, que a preposição sozinha, ela tem apenas uma classificação gramatical, ela não tem um valor, não tem um significado. Digo assim, de, eu digo com. Você até conecta com algumas ideias, mas a palavra sozinha, a preposição sozinha, não tem valor. Quando falo em valor em gramática, é significado. Meus nobres, para casa, ó, páginas 30 e 31. Mas, Robert, hoje foi tão rápido. Pois é, eu gravar um vídeo bem curto, bem objetivo. Gente, olha no livro, na página 30 e 31, tem as questões 1, 2, 3 e 4. Então, para a próxima aula, nosso livro, páginas 30 e 31, questões 1, 2, 3 e 4. Se cuidem, fiquem em casa, estudem. Essas aulas gravadas são interessantíssimas para você poder ter acesso ao material várias vezes, então aproveite que nós temos em mãos. Saúde e paz para todos. A gente se fala na próxima videoaula. Próxima videoaula é a aula 14. Assunto, uso do X e do CH. E mais interpretação, mais compreensão de texto. E vamos lá.